que também estão conosco aqui. Nós estamos reunidos na presença do nosso Deus. É um momento que nós precisamos adorar a Deus, mas certamente com o coração ferido, com o coração ainda sangrando. E a gente quer iniciar este momento de gratidão. Por que gratidão? Porque quando pensamos na passagem bíblica de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13, vocês entenderão por que a família de Cleane está reunida hoje com seus cunhados, cunhadas, seus filhos. Vocês entenderão por que a gente ainda precisa, diante de tudo que passamos, dizer ao Senhor: Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. O texto de Jó, capítulo 1, 13, diz que sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os caldeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Estamos diante de uma passagem bíblica que demonstra uma grande tragédia na vida da sua família, da família de Jó. Ele perdeu 10 filhos no mesmo dia. E qual foi a resposta diante dessa tragédia? Ele adorou a Deus e disse: Deus o deu, Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que deve ser essa a sensação, este o sentimento da família. Por isso eu quero convidá-los para ficarem todos de pé. Nós vamos adorar nosso Deus. Nós vamos dizer para Ele que nós não entendemos o porquê que as coisas acontecem da forma que acontecem. Não compreendemos, ficamos tristes, mas podemos adorá-lo, nos submetendo à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és Deus eterno, Criador de tudo que existe. Tu és o nosso dono. Tu nos compraste para Ti mesmo. E reunidos nós estamos para Te adorar, não apenas quando as coisas vão bem, mas até mesmo quando as coisas vão mal.
como nós te adoramos. Louvamos a ti pela vida da Cleane e seus filhos, que de modo humilde e submisso estão aqui com a sua família biológica, seus amigos mais chegados dessa cidade de fora, para chorar na presença do Senhor e também para te adorar, bendizendo a ti. Senhor, que este tempo aqui reunido de adoração, de gratidão, porque apesar de tudo que aconteceu de ruim, há coisas boas acontecendo. E nós queremos bendizer a ti pelas coisas boas e também te adorar e bendizer-te pelas coisas que têm ferido o nosso coração. Ó Senhor, nosso Deus, que este momento de adoração seja também um instrumento para consolar os corações enlutados aqui. Que a tua presença, que é poderosa, seja de fato uma presença graciosa em nosso meio. Por favor, Deus, ministra aos nossos corações, usa o pregador para lá trazer uma palavra aos corações do teu povo e daqueles que tanto necessitam dela. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, por favor. Nós vamos cantar. Podemos ainda cantar ao Senhor diante dos momentos difíceis. Queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios que ele aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. E nós vamos louvar o Senhor, porque Ele nos criou para a glória dEle. Então, se você conhece essa canção, erga sua voz e adore o Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém.
você puder ficar em pé e adorar o Senhor com essa canção. Essa canção fala da grandeza de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser adorado. Grande é o Senhor e na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e sobre toda a terra e céus. E céus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu com meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora
pode exaltar o Senhor? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor, nós te louvamos pela obra redentora do teu Filho Jesus. Nós cantamos nessa noite porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor que nos prometeu e nos garantiu isso. Não há lugar melhor para estar, Senhor, do que debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça, Senhor. Não importa o que venha acontecer, Senhor, nos ensina, Pai, a fazer como o apóstolo Paulo, aprender a louvar o Senhor em tempos bons e em tempos ruins. O Senhor seja glorificado hoje e eternamente. Amém. Podeis assentar. Temos a instrução da palavra, a palavra do nosso Deus. Convido aqui um dos nossos diáconos, vice-presidente da igreja, irmão Juan. Ele teve o privilégio de conhecer a família, de poder discipulá-la um tempo. Ele, com mais propriedade, poderá, ao final, temos o pastor Jonilson aqui conosco, também poderá usar a palavra para apresentar algumas coisas que têm acontecido, né? Sérgio é muito querido por muita gente e certamente aquilo que aconteceu, a sua pessoa, ainda que tenha sido ceifada precocemente, nós temos recebido graça de Deus diante dessa dificuldade. Então, vamos ouvir a palavra. Os familiares recebam esta palavra como uma forma também consoladora do Senhor. Deus abençoe, irmão. Saúdo a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, amados, nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos, a quem devemos louvor, honra e glória, Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, nosso Criador. E o Senhor nos criou com um propósito de te darmos glória, Senhor. Quando o homem não faz isso, é porque ele ainda carece
da tua misericórdia e graça, para que viva na tua presença. Mais uma vez, estando na tua presença, Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, nós te exaltamos, assim como já fizemos nesta noite aqui, louvando, mesmo com o coração triste. Como é tão difícil, Pai. Mas é possível no Senhor, nessa graça que o Senhor nos concede, por misericórdia e amor, contritos, um coração compungido e um espírito quebrantado. O Senhor ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor. O Senhor nos sustenta. Nós te louvamos por isso. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, esse é um momento que é tão difícil para todos nós. Não é fácil. Não tem sido fácil para a família, não tem sido fácil para os parentes, não tem sido fácil para os amigos, não tem sido fácil para os colegas de trabalho, também não tem sido fácil para os amigos, as pessoas que conheciam o Alain. Todos dentro das suas devidas proporções. E eu convivi com o Alain. Eu o conheci através do meu pai. E fizemos amizade com a família. E tivemos o privilégio de estudar a Bíblia juntos. Foram 6 meses de estudo. Isso trouxe muita alegria ao nosso coração, em desfrutar da palavra de Deus junto com a família. Portanto, eu me sinto comovido nesta noite aqui. Ter que me expressar à família, aos amigos. Mas também é o nosso ofício como servo do Senhor. Anunciar o Evangelho, pregar a sua palavra. E eu quero dizer para vocês que a minha vida cristã, ela começou num momento muito delicado, quando eu perdi um amigo pessoal. Então, a partir dali, o Senhor, por graça, me alcançou e isso já dura 25 anos. E tem sido maravilhoso. Tem sido muito gratificante andar com Jesus, porque eu sinto segurança. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com a amada igreja no Salmo 23. E desfrutando desta palavra, nós poderemos entender como Deus é um pastor que cuida dos seus. Diz assim o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. A figura do pastor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aparece como aquela figura de alguém que é responsável pelo rebanho, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que provê, aquele que traz segurança. E este salmo, o Salmo 23, talvez seja o mais conhecido e recitado de todos os salmos. Talvez até alguma criança que está aqui, se nós a chamássemos à frente, ela saberia recitar esse salmo. Aqui Davi descreve a sua relação com Deus como sendo o seu pastor, o pastor de Davi. E Davi, ele foi pastor de ovelhas. Então ele conhecia muito bem sobre aquilo que ele estava falando, porque o seu trabalho foi cuidar das ovelhas do seu pai. O que é que caracteriza um bom pastor? Ele tinha conhecimento disso, porque fazia parte da vida dele. E é nestes termos que compartilha a sua experiência pessoal, fazendo-nos ver as vantagens de ter um pastor em que podemos confiar plenamente e chamá-lo confiantemente do bom pastor, do meu pastor. Então nós queremos discorrer em quais seriam essas vantagens que nós podemos confiar plenamente e chamá-lo de bom pastor. Uma das frases de Jesus, que é muito conhecida no Evangelho, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele é presente e provê para as suas ovelhas. Então, a primeira vantagem é que nada lhe faltará. Aquele que tem o Senhor como seu pastor, a palavra de Deus diz: nada lhe faltará. E o versículo 1 até o versículo 6, ou seja, todo esse salmo, tem um tratado que fala sobre esse pastor que cuida, que é presente e provê para as suas ovelhas. Por quê? Porque ele é o repouso e o alimento. Quando o salmista fala aqui nos pastos verdejantes, ele é também aquele que nos proporciona um descanso através das águas tranquilas. É aquele que nos traz direção, quando o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor direciona a nossa vida no caminho certo. É aquele que nos dá segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque nos sentimos seguros. Lembram que eu disse que a partir do momento que comecei a andar com Jesus, eu passei a ter segurança na minha vida, não somente do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual. O bom pastor é presente e provê para as suas ovelhas, porque ele nos dá uma vida saudável, um alimento abundante, como nos diz o versículo 5. E ele finaliza dizendo que ele é um bom pastor presente, porque ele é um abrigo e destino seguros para a nossa vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A verdadeira segurança está em Jesus Cristo. Nele podemos confiar plenamente em todos os aspectos da nossa vida, todos os aspectos. A palavra de Deus nos dá essa garantia. A tradução mais correta para o primeiro versículo deste salmo é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará.
Muitos de nós, quando lemos esse salmo, nós pensamos muito nas coisas materiais, muito mais do que pensamos na presença de Deus conosco, no seu cuidado, no nosso dia a dia. Por isso diz: não me faltará. Ele estará presente na sua vida, na minha vida, todos os dias. Portanto, é como mesmo o Senhor nos diz na sua palavra: nunca, jamais te abandonarei. A pergunta para nós seria: qual o suporte que Ele traz segurança? Em quem você confia plenamente para o seu benefício? Em você mesmo? No seu sucesso? Nos seus projetos pessoais? Nos seus recursos? Ou em Deus? Sabe, essa aplicação, ela tem um propósito fundamental para a nossa vida. Em meio às circunstâncias da vida, por conta do nosso cotidiano, por conta do ativismo que nós temos, nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, para a nossa própria segurança, para o nosso próprio deleite, e nos esquecemos de algo que é fundamental, muitas vezes nos nossos planos e projetos. A presença de Deus não se faz conosco. Isso nos faz pessoas distantes de Deus e nos traz grandes prejuízos para a nossa vida espiritual. A segunda vantagem, nos diz o salmista, está aqui, dentre tantas outras, é que o Senhor, Ele faz com que nós não temamos. Nós cantamos já sobre isso esta noite. O que caracteriza alguém que não teme é alguém que tem Deus na sua vida, que lhe dá o suporte suficiente, necessário, para que nós, diante das dificuldades, das adversidades, não temamos. O medo não nos dominará. O versículo 4, na parte A, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A própria presença de Deus também é a garantia contra o medo e contra a incerteza. Quando o salmista diz: porque tu estás comigo. Eu não temo mal nenhum, não por conta da minha força, nem por conta do que eu sou ou o que eu faço, mas pela presença de Deus que está comigo. Mesmo na presença dos seus adversários, a presença do bom pastor garante a provisão, o cuidado e a tranquilidade. O salmista usa a expressão unges-me. O bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, ele cuida das suas feridas. O pastor, ele ungia com óleo a ovelha que estava ferida para curar os ferimentos, dos espinhos, das pedras. E o Senhor, Ele nos unge com a sua presença e nos ajuda a superarmos as adversidades, as mais profundas adversidades. Deus tem um poder para curar a nossa alma. Só Ele tem esse poder. Quanto mais nós nos aproximamos dEle,
quanto mais nós reconheçamos a sua presença na nossa vida, tanto mais cedo nós poderemos desfrutar disso. A ilustração que nós trouxemos aqui é exatamente a passagem bíblica que o pastor usou, tratando da família de Jó, o homem que foi ferido, o homem que perdeu tudo, inclusive os seus filhos. Tudo. Mas ele foi capaz de dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem seria capaz de dizer isso? João Calvino, ele usou a seguinte expressão: em tempos de adversidade, os crentes consolam-se com a certeza de que não sofrerão nada além do que for ordenado por Deus, pois estão debaixo da sua mão. Quando nós cremos na soberania de Deus, quando nós lançamos diante dele todas as nossas ansiedades, toda a nossa vida, todo o nosso ser, poderá sair da nossa boca o que saiu da boca de Jó. A terceira vantagem, portanto, é que uma vez nós lançando diante de Deus plenamente toda a nossa vida, é que não teremos a morte como o fim. Certa vez, um amigo recebeu um folheto bíblico na rua. E o folheto era uma pergunta: onde você passará a eternidade? E ele compartilhou comigo isso, uma vantagem. Ele disse que leu aquilo e falou: rapaz, eu estou preocupado com minha vida é aqui, estou preocupado com a eternidade. Embolou o folheto e jogou fora. Sabe, a vida aqui é passageira. A palavra de Deus nos mostra em várias situações que a nossa vida passa tão rápido. É como uma neblina que vem e logo se dissipa. A vida do homem é como a palha que o vento dispersa. Os meus cabelos estão brancos. Daqui 3, 4 meses vou ser avô. Eu vi esses meninos criança, lá na casa do Alain. Já são homens formados. Estão aqui, 17, 18 anos já. Estão mais altos do que eu, do que o próprio pai. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas o salmista, ele encara a morte com realismo e otimismo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele diz no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você sabe o que é andar pelo vale da sombra da morte? Se eu tiver que morrer, seja de que forma for,
Eu tenho convicção de que eu estarei com o Senhor, porque Ele me dá essa garantia na sua palavra. Importante nós observarmos aqui, no versículo 6, que o salmista ele está amparado pelo bom pastor com a certeza do presente. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Você sente a presença de Deus na sua vida, através da bondade e da sua misericórdia? Além do mais, ele também fala sobre o futuro, quando ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oh, glória! Portanto, aquele que tem a sua vida plenamente nas mãos do Senhor, ele tem convicção, seja que momento for, seja da forma que for, nada acontecerá comigo se não for ordenado por Deus. E o que me consola é saber que eu estarei com Ele para todo sempre. O slogan de um ônibus diz o seguinte: para que tanta pressa, se o fim é a morte? De fato, este é o caminho natural de todo ser humano. Nós nascemos, vivemos, e tem uma coisa que nós não temos dúvidas também: nós morreremos. Nós morreremos. Sabe, aqueles que não morrerão são aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Os que forem de Jesus, naquele dia tão esperado, esses serão arrebatados, não passarão pela morte. Mas sabe, tem uma frase do pastor John MacArthur que diz o seguinte: tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Jesus Cristo. Nada mais que isso. A morte é uma punição de Deus por conta do pecado do homem. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa: as experiências da vida, mesmo através do sofrimento, Deus tem grandes lições a nos ensinar. Tem uma frase também do pastor reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz que Deus permite o sofrimento para que nós entendamos que no céu há bonança. A palavra de Deus nos diz que lá não há sofrimento. Lá nós temos pleno gozo e alegria. Não haverá choro nem lágrimas nos céus de glória. Ontem, mais ou menos pelo meio-dia, minha esposa saiu de casa para comprar o nosso almoço. E aquele setor ali da rodoviária está muito congestionado. E por negligência e displicência do motorista do outro lado da pista, uma Scania quase que leva a minha esposa.
Se tivesse acontecido isso, nós não estaríamos aqui nessas circunstâncias que nós estamos. Seria uma circunstância totalmente diferente. Ela ainda está em estado de choque. O que eu quero dizer com isso é que nós não sabemos o que sucederá amanhã. Nós não sabemos o que nos espera. Me lembro, certa vez estava com um cliente discutindo um projeto de um loteamento e chegou um vendedor, um representante comercial para lhe vender uns materiais, o produto que ele usava na loja dele. E ele disse: olha, eu estou ocupado agora em reunião com o meu engenheiro, nós precisamos falar outra hora. Tu vai cuidar do teu negócio na cidade e depois nós conversamos. E assim foi combinado. Então eu continuei com o meu cliente, tratando dos nossos negócios, e o rapaz foi embora. Deixa que 1h30 depois, ele recebeu um telefonema, nós estávamos ainda lá no local, olhando o terreno. Qual foi o telefonema? Alguém ligou para ele dizendo que aquele representante comercial tinha sofrido um acidente, tinha morrido. Jesus, como o dono de sua vida, sendo o seu pastor, o bom pastor, como ele mesmo diz em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele mudará completamente o seu destino, a sua relação com Deus. Haverá comunhão com o Pai, haverá descanso, haverá direção para a sua vida, haverá uma provisão na qual você glorificará o nome de Deus pelo sustento diário. Haverá segurança eterna, haverá um abrigo para o consolo da sua alma. Haverá um descanso, um destino seguro para a sua vida. Eu poderia ter perdido a minha esposa ontem. Mil pensamentos vêm à cabeça. E um dos pensamentos foi: creio que eu não conseguiria viver mais naquele local. Porque a sua vida seria ceifada na porta de casa. São pensamentos que surgem porque a gente fica abatido. A gente sente uma dor. Mesmo sem ela ter sofrido nenhum dano. Mas, quando nós consideramos aquilo que nós cremos, nós precisamos então entender que a nossa vida é de Deus e Ele faz o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Eu posso ir da forma que for. Eu sempre digo para os meus filhos: estou em paz com Deus. Essa paz que tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que tenho em minha alma é porque eu tenho ao meu Senhor. E esse cântico ainda diz mais: não olho as circunstâncias. Não, não, não. Olho o seu amor. O seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. O sacrifício de Jesus por nós é a garantia da entrada nos céus de glória. Uma eternidade garantida na presença do Senhor.
Ele mesmo diz, prestem atenção a essas palavras do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Palavras de Jesus Cristo. Eu as conheço e elas me seguem. Você, como ovelha, é um seguidor de Jesus? Jesus é o bom pastor da sua vida? Vou fazer uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Se sim, então dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. Se não, então renda-se aos pés daquele que entregou a própria vida em seu favor. Reconheça-o como Senhor e Salvador de sua vida e viva para a glória de Deus. Jesus, o bom pastor, conhece as suas ovelhas. Elas ouvem a sua voz e o seguem. Se você ouviu a voz de Jesus, siga-o. Assim nos diz a palavra do Senhor. Que Deus se digne nos abençoar com a sua infinita graça e misericórdia, hoje e sempre. Amém. Mão azul, ajeite o violão. Aquilo que foi dito, que o Espírito de Deus use para trazer frutos que o próprio Senhor já determinou em seu decreto eterno. Há um testemunho em uma canção, aquilo que o nosso pregador comunicou, da importância de nós não nos apegarmos às coisas desse mundo. Nós queremos, com uma canção, demonstrar que o pregador está certo, que a palavra de Deus é verdadeira e que se queremos nos apegar àquilo que permanece, devemos nos apegar ao Senhor e às suas promessas. E ele se despertou do sono e foi
Seu testemunho era firme e verdadeiro. O seu patrão, fazendeiro muito rico, em seu cavalo encontrou-se com Miguel. Miguel lhe disse: meu patrão, tome cuidado. Sonhei que essa noite morria o homem mais rico do vale. E o fazendeiro deu meia volta, entrou no casarão e ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, um crente fiel que conhecia Deus. O fazendeiro chamou vários doutores, ficou deitado pra ver a morte chegar. E o capataz tomou conta da fazenda, e o fazendeiro tentava ignorar. Amanheceu, nada tinha acontecido. Um fazendeiro com saúde apareceu. Logo o tumulto na varanda era tão grande, a notícia foi chegando, pois o Miguel faleceu. Melhor de tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. O fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus. Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor. Eu creio que a grande verdade que nós ouvimos pela pregação é que nós precisamos de segurança. Segurança. Tudo que nós gostaríamos de ter. Mas a segurança que o mundo nos oferece, ela é uma vaidade. Eu tenho certeza que nós temos também coisas boas a ouvir, notícias boas diante de coisas difíceis. Eu quero também, para franquear a palavra para o irmão do Alan Sérgio, que é o Júnior, um membro da Primeira Igreja Batista em Cururupu, com a sua esposa que está presente. Suas irmãs estão aqui também. Eu quero pedir que o nosso irmão, com o microfone que tem aqui em cima, o irmão tem liberdade de usar a palavra nesse instante. Franqueada a palavra à família, a esposa, os filhos e os irmãos. Traz um álcool para a gente depois higienizar aqui as mãos. Tá. Amém.
que ele tinha falado para ela, através de mensagem, e que ele sentiu desejo, se ele sair dessa, ele ia se entregar ao Senhor, né, aqui nesta igreja. Aí, uns 3 dias antes ele faleceu, 2 dias antes de falecer, aí, ó, Deus está trabalhando no coração dele. Praticamente, para ele sentir esse desejo, ele foi, de alguma forma, evangelizado, né? Praticamente, lá, acho que essa igreja aqui evangelizou ele sentiu o desejo de estar com vocês aqui, caso ele saísse dessa, se converter aqui nesta igreja. Aí, tá bom. Aí, a situação dele, alguns dias depois, piorou. Aí, 2 dias antes, depois que piorou, eu mandei uma mensagem para minha sobrinha Luciana. Luciana, na hora que você abrir esse áudio, eu quero falar com meu irmão, né? Aí fui para o sítio com minha esposa, no meu sogro. Na hora que eu retornei, fui chegando aqui, a ligação ligou para mim, a Luciana. Eu disse, Luciana, eu já sabia que ele já estava ia ser entubado. Eu disse, Luciana, bota em viva voz aí, e tudo que eu falar para ti, aí fala para ele também, que ele vai escutar em viva voz. Eu disse, Alain, tu aceita Jesus como único salvador da tua vida? Se for sim, como ele não podia falar, aperto a mão da minha sobrinha. E no momento lá que eu terminei de falar, para confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, aí ele apertou a mão. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou ler uma mensagem aqui da palavra de Deus sobre em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24, que diz assim: eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Né? Aquele momento lá que ele confessou Jesus, ele começou a fazer parte do reino de Deus, concretizando, né, testemunhando que Cristo é o único salvador da vida dele. Começou a fazer parte do reino. Ele sentiu desejo, ele já estava convicto em relação a Deus, só faltava testemunhar, só para selar, né, fazer aliança com ele. No momento da confissão e testemunhar, testemunha estava eu, minha esposa e a minha sobrinha. 3 testemunhas que estavam nesse momento que ele confessou Jesus. Continuando, e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida, né? Não tem explicação a forma que Deus trabalhou na vida dele, né? De forma rápida, né? Com certeza a oração ajudou muito, ele trabalhar na vida espiritual dele, no momento no leito, e ele estava no leito, ele pedia para botar louvor, muito louvor para ele, ele gostava, sentia bem, paz. E também eu vou ler uma palavra aqui em João, capítulo 1, só testificando, João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos o que receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Então, foi da vontade de Deus que eles
apesar daquela situação, ele foi salvo. E é interessante que, né, testificando a conversão dele e confirmando ele no reino de Deus, toda vez que eu choro por ele, é glorificando a Deus. É só eu chorar, automaticamente o Espírito Santo lá glorifica a Deus, eu glorifico a Deus. E é glória, meu irmão, é muita glória que eu dou. E eu falei para minha cunhada, disse: Cleiane, ele está bem. Ele está bem, que até minha irmã, minha prima, que ora por ele lá também, testificando, glorificando a Deus, que é só alegria. Então, Deus ele confirmou nossos corações, né, que, apesar que eu sei que a dor que deixa a saudade, mas a alegria da gente lá, que ele, antes de falecer, se entregou a Jesus Cristo. Graças e paz, amados. Eu irei compartilhar um pouco da história do Alan, né? Alan Sérgio Abreu Silva nasceu em Cururupu, dia 10 de outubro de 1977. Filho de Domingos Reis Silva e Umacia Abreu Silva. Em Cururupu, Alan estudou na escola Dr. José Pires e Silvestre Fernandes. Aos 15 anos, foi morar para São Luís. Concluiu seu segundo grau na Escola Estadual Liceu Maranhense aos 17 anos. Alan passou no concurso para oficial de justiça em 2002. Pertenceu ao quadro de servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão há 24 anos. Antes de passar no concurso para oficial de justiça, atuou na área administrativa do 7º Juizado Especial Civil e de Relações de Consumo em São Luís. Assumiu o seu cargo de oficial de justiça em Presidente Dutra, onde exerceu suas atividades laborais no Fórum de Justiça do Presidente Dutra. Casou-se com Cleiane Lima do Carmo Silva em 2003, onde construiu uma família linda e amada, tendo 2 filhos, Luiz Henrique do Carmo Silva e Luiz Felipe do Carmo Silva. Em 2019, cumulativamente com o cargo de oficial de justiça, assumiu o cargo de professor bolsista do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, na Unidade Plena de Presidente Dutra. Alan amava ensinar. Alan, não somente oficial de justiça e professor e instrutor, era amigo, conselheiro, parceiro. Alan era um homem simples, humilde, muito organizado em tudo que fazia. Para ele estar bem consigo mesmo, gostava sempre de ver o outro bem. Em tudo na vida ele era grato a Deus e em todos os momentos agradecia. Obrigada, meu Deus. Então, essas palavras contam um pouco da história de Alan e se resume no que ele realmente era. Eu acredito que a maioria aqui, se não todos, conheciam e puderam conviver um pouco com Alan. E a única imagem que nós temos de Alan é do sorriso fácil que ele tinha, né? E eu conversando mais cedo com a minha filha, e a gente se gloriava e ficava admirada no que Deus faz em nossos corações, porque a gente não consegue sentir aquela tristeza. É uma dor, mas nós não estamos tristes, né? Nós sentimos pela sua ausência, pela sua partida, mas nós nos alegramos porque hoje ele está na glória com o Pai, né? Essa é a certeza que nos conforta, e é Deus quem traz essa paz em nossos corações, porque sabemos que Alan hoje descansa. Então, em nome da família, em nome dos seus pais, Dona Maci, seu Domingos, e da sua irmã Lúcia, que ficaram em Cururupu, que não puderam se fazer presente, nós gostaríamos de agradecer as orações de todos. Eu sei que vocês oraram muito pela vida dele, pela sua família, pelos familiares, mas eu peço que continue orando, né, por nós, que estamos aqui nessa vida passageira, mas que um dia nós iremos nos encontrar, né, na glória com o Pai, e com certeza iremos reencontrar o Alan. E muito obrigada a todos, né? Continue orando por nós. Coloquem sempre a família do Alan, a Cleiane, os seus filhos, em suas orações, porque
nós em que precisamos agora, né? Então, muito obrigada. Essa é a palavra que nós, de coração grato, queremos externar a todos vocês. Amém. Eu creio que nós temos também algumas outras boas notícias para dar. Mas antes gostaríamos de ouvir se além do Júnior, alguém deseja usar a palavra. Creio que pastor Jonilson, ele tem algumas coisas para nos contar. Eu vou passar a palavra para ele, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Dom Pedro, da família, amigo dos meninos. Se quiser subir. Tá bom. Isso. A gente fica maravilhado com o que Deus faz, né? Nós temos um plano, nós temos os nossos planejamentos, mas o Senhor, dele procede a decisão correta, a decisão acertada, né? Eu fico aqui feliz com o que eu estou vendo, feliz com o testemunho que eu acabei de ouvir, e isso traz alegria ao meu coração. Tive o privilégio de acompanhar mais os meninos do que o próprio Alan e a Cleane. O meu contato com eles era através dos filhos, né? E eu louvo a Deus pela forma como o Senhor tem conduzido a família, como o Senhor tem conduzido tudo isso até aqui. E outro dia eu fiz uma visita a eles e eu saí dali, eu não sei se eu expressei para eles isso, mas eu saí dali muito feliz em ver a forma como o Senhor estava agindo. Em meio à dor, em meio a tempos doloridos, o Senhor traz alegria aos nossos corações. Quando eu ouvi do Luiz Felipe, ele disse assim: tio, o Senhor foi meu primeiro pastor. E a gente vai para confortar e a gente é quem sai confortado. E ele disse assim: eu quero lhe dizer que eu já tenho me reconciliado, já há um tempo. Quero dizer para o senhor que o meu pai também deu esse passo. E eu desejo isso para a minha mãe, para o meu irmão. E nós tivemos uma conversa boa ali. E o Luiz Henrique disse: eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer agora. E ali nós oramos, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos por salvação. E continuamos orando pela família, orando pela mãe dele, pelos familiares. Uma das coisas que me chamou a atenção no testemunho é que Alan teve o privilégio e a oportunidade de alguém perguntar para ele: tu queres aceitar a Cristo como Salvador? Nós não temos garantia nenhuma, se nós ouviremos isso também. Se esses que aqui estão presentes, que ainda não deram o passo de salvação, mas conhecem a verdade, não disseram sim, não abriram mão das suas próprias vontades e dizer: eu quero também servir esse Deus. Nós não sabemos se você vai ter a mesma oportunidade que Alan teve, de alguém perguntar para ele, e no apagar das luzes ele dizer, com gestos, que ele aceita Cristo como seu Salvador. É para nós refletirmos essa noite. Digo isso aos familiares que aqui estão, aos amigos. Como está a sua vida com o Senhor Jesus? Quem é Ele para você?
E lembro que naquela noite em que estive ali na casa da Cleane, estavam participando de um culto online, né? E ali a gente desafiou também a todos que estavam ouvindo, para os pais que estavam. A melhor coisa que um pai pode fazer é ensinar, é apresentar o Senhor Jesus como Salvador. E uma coisa que eu disse lá, quero repetir aqui na igreja: o Alan foi um incentivador para que os filhos caminhassem nos caminhos do Senhor. Foi um grande incentivador. Hoje deixa um legado, um exemplo de decisão, e isso serve também para os amigos que aqui estão, que conhecem o Evangelho. Não deixe para o último momento, não deixe para a última hora, pois nós não saberemos quando será. Então, é importante nós confessarmos a Cristo como Salvador no tempo chamado hoje. Familiares, amigos do Alan, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão nos assistindo, é tempo de refletir a vida e tomar uma decisão. Certamente, de outra forma, nós não estaríamos reunidos aqui. Prove ao Senhor preparar tudo isso, para que você pudesse ouvir sobre salvação, e que você também, entendendo o Evangelho, pudesse dar passos de obediência ao Senhor. De fato, nós não entendemos o agir de Deus, mas nós somos beneficiados por Ele. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês que estão aqui e abençoe essa família, e que a cada dia nós possamos de fato nutrir em nossos corações a gratidão ao Senhor pelo seu cuidado naquilo que percebemos, naquilo que não percebemos, naquilo que entendemos e naquilo que não entendemos. Confiar no Senhor na perspectiva do Salmo 23 é dizer: Senhor, eu me rendo à tua soberana vontade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Então, diante daquilo que ouvimos, o que o Alan Sérgio fez no último tempo, você pode fazer agora, para viver para Cristo, não apenas morrer em Cristo, mas viver para Ele. Então, assim, hoje é uma oportunidade que nós temos também de, se assim é o desejo do coração dos filhos, aquele que se entregou a Cristo, aquele que se reconciliou com Cristo, deve se reconciliar com a igreja. Nós estamos aqui também para recebê-los, tá? Como membros dessa igreja, como congregados, e também desafiar sua mãe, Cleane, os seus amigos, para se renderem a Cristo, se arrependerem, confessarem o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Vocês são desafiados nessa noite a publicarem diante da igreja a fé e assim se unir à mesma confissão de Alan no leito da morte. Vocês podem agora confessar em vida, dedicando suas vidas, sua juventude para Deus. Cremos que Ele será glorificado. Então está aqui o desafio público, pastor Jonilson. Não combinamos, não falei com os meninos, mas está aqui a prova pública de que de fato vocês entenderam o desafio do Evangelho. Queremos orar por aqueles que assim desejarem se render a Cristo como o único caminho da salvação. Aqueles que querem se reconciliar com o Senhor. Também é hoje um dia bom para fazermos isso. Temos uma música boa aí, irmão Arão, irmão Bazu. Nós vamos cantar uma canção.
Não vamos fazer apelos, porque a mensagem é muito clara. Se a gente apelar, a gente despreza o poder do Evangelho, a doçura, a riqueza que ele tem. Vamos cantar uma canção e você tem esse tempo da canção para, se assim o Espírito de Deus moveu teu coração, você poderá se levantar e vir aqui junto conosco para se unir a Cristo e à comunidade que aqui se congrega. Eu quero convidar também a todos presentes, aqueles que conhecem a música. Nós vamos cantar música que o irmão Juan até mencionou na pregação dele. Esta paz que eu sinto em minha alma. Se você conhece a música, louve a Deus assim nesse momento difícil. Nós entendemos que não é fácil, mas a gente entende que se deve louvar a Deus nos momentos difíceis também. Por sinal, eu quero até parabenizar assim a família pelo gesto, a atitude, uma forma bem diferente de louvar a Deus. Não é costume se fazer assim, e vocês estão quebrando um paradigma, assim eu posso até dizer isso, em ter oferecer um culto a Deus em gratidão. Entendemos que pela vida do irmão Alain, a gente entende isso como um gesto, não sei o que eu posso expressar mais. Vamos louvar a Deus cantando esta música. Eu não vou cantar só, tá? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra estremeça e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes lancem-se ao mar, que a terra trema de confiar. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Amém? Que Deus abençoe a família. Quero deixar só uma lembrança, que a Bíblia diz: Ele é o Deus do órfão e da viúva, não é isso mesmo? Então vamos continuar adorando e servindo a esse Deus, e agradecendo pela vida do irmão Alain. Nós franqueamos a palavra ainda, algum membro da família que, se assim desejar, falar, ou até mesmo algum amigo que queira expressar algo. Está aqui o microfone. Boa noite. Eu só queria ler um texto que fiz para o meu pai, tá? Guiado pelas suas mãos, eu aprendi a andar. Guiado pelos seus olhos, eu aprendi a ver o mundo. Na sua imensa generosidade e amor, você me acolheu em seus braços.
em sua vida doou-se a mim. Pai, você foi o meu porto seguro, a minha instância de paz, o meu ombro amigo e o meu maior mestre. E agora que você se foi, o vazio que deixa em minha vida é imensurável. Guardamos na memória a sua imagem de serenidade e profunda sabedoria, e em nossos corações o seu amor incondicional. A lembrança do seu sorriso, que em tantos momentos de aflição nos consolou, é agora mais uma vez o que traz algum afago para os nossos corações. Lembraremos sempre de você com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que nos acalentou, que nos acalmou e que nos ensinou com muito amor e paciência a seguir o caminho do bem e da retidão. Pai, a sua memória será para sempre honrada, o seu nome e sua história serão sempre repetidos com amor, carinho e respeito. Você continuará eternamente presente em nossas vidas e em nossos corações. Vá em paz e siga o caminho que Deus lhe convidou a seguir. Te amo eternamente, meu herói. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Nós estamos em um momento também de expressar nossas emoções diante do Senhor. Deus é um Deus de emoções, Ele compartilha emoções conosco, um dos atributos comunicáveis. É a emoção, a alegria, a tristeza. Se assim desejarem, podem usar, senão nós estaremos já finalizando o trabalho. Quero convidar a família a que pudesse vir aqui à frente, os filhos, a esposa, os irmãos, as irmãs, viessem aqui à frente, os sobrinhos, alguém que está ligado biologicamente à família. Eu quero convidar os diáconos que fiquem um pouquinho aqui, sem precisar ficar juntos demais. Nós estaremos convidando também o pastor, o Nilson. Vamos orar por essa família, dizer que ela é bem-vinda, viu, Cleane? Sua família é bem-vinda em nossa casa, as lembranças que vocês, as marcas do relacionamento que vocês deixaram e deixam, é algo que fica por muito tempo. Os nossos irmãos estarão orando por vocês, os familiares que vieram glorificar Deus fazendo aquilo que Jó fez. Deus o deu, Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, os irmãos daí mesmo estejam intercedendo pela vida desses parentes, e eu estarei. E eu não, o pastor Junilson, ao final, o senhor pode usar o microfone para fazer uma oração final pela família. Nós podemos ter um tempo, mesmo que individual aqui, de reflexão, uma oração silenciosa, cabeça baixa, intercedendo uns pelos outros. Logo em seguida, em poucos instantes, eu quebro o silêncio. Uma oração por esta família. Querido Deus e Pai, Criador dos céus e a terra, Senhor soberano sobre as nossas vidas, lembrando, Senhor, aqui da Tua palavra, no Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É crendo nesta viva esperança que o nosso socorro vem do Senhor. É crendo na soberania do Senhor, de que o Senhor não é pego de surpresa e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós estamos nesta noite, Senhor, aqui reunidos para agradecer os Teus grandes feitos e apontar as Tuas maravilhas
derramado sobre as nossas vidas. Pai amado, ainda quero suplicar-te, ó Deus, nesta noite, pela família, ó Deus, do Alain, que chora, Senhor, a sua perca física, esta separação, mas essa mesma família que tem se alegrado no Senhor, no contentamento de perceber o cuidado do Senhor em meio a momento tão difícil e indesejado por nós. Pai Santo, nós cremos, ó Deus, na Tua Palavra, quando olhamos para o Salmo 23, Salmo este que foi exposto aqui nesta noite. Salmo este, ó Deus, que nos desafia a confiar no Senhor. A confiar, ó Deus, de tal forma que mesmo em momentos inexplicáveis que nos faltam palavras, nós podemos falar e nós podemos cantar. Não importa a circunstância, não importa o que estamos passando, o Senhor é o motivo da nossa alegria. E é na nossa fraqueza que somos fortes no Senhor. Ó Deus, continua a sustentar esta família. Continua, Senhor, a fazer a obra poderosa, iniciada, a qual vai se completar dentro dos teus propósitos. Abençoe esta igreja e que a mesma continue, Senhor, sendo essa agência missionária, estabelecida pelo Senhor, sustentada pelo Senhor e que aponta para a glória do Senhor. Ó Deus, abençoe as nossas vidas e console os nossos corações. E nos ajude, enquanto igreja, a ser o suporte espiritual a esta família, a qual está aqui representada. É o que nós te pedimos e por fé agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem sentar. A última canção, apenas como pós-lúdio, nós queremos relembrar a canção que cantamos no início. Os homens aí, os músicos, se puderem repeti-la, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Quero lembrar aqui a vida da família da Cleânia, que desejamos ser pastores para a sua casa, dos seus filhos, que Deus nos dando graça e estaremos creio que podemos cantar lembrando desta verdade de que aqueles que estão em Cristo, eles passam da morte para a vida. A morte não nos assusta mais, porque como ouvimos, ela simplesmente nos entrega aos braços de Jesus Cristo. Vamos cantar essa canção, se puder, se ainda conseguirmos projetá-la, por favor, faremos isso. Amém. Cantemos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive. Vamos ficar em pé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque temor não
seu filho amado para me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nosso Deus, que teu nome seja eternamente glorificado, quer na vida, quer na morte. Nós estaremos bendizendo a ti, porque nada acontece neste mundo, nenhum fio de cabelo cai sem o consentimento do Senhor. E é na tua soberania que nós nos apegamos e somos consolados por saber que o Deus é um Deus bom, que a tua misericórdia dura para sempre e é de geração em geração a tua fidelidade. Seja com esta graça e favor na vida da família de Sérgio, que o Senhor abençoe sua esposa, Cleane, seus filhos e aqueles que estão ligados ou biologicamente ou afetivamente, e o Senhor queira trazer todo o consolo necessário nesse momento ainda que estão passando, e que ao final todos os frutos possamos colher para o louvor do nome do Senhor. Que a tua graça e favor sejam abundantes na vida de todos aqui, em nome de Jesus Cristo. Nós... Oi? Isso. A oração em favor dos que estão enfermos. Isso, vamos... Ok. Um membro da família solicitou que nós orássemos por aqueles que estão enfermos. Sim. Então vamos fazer isso. Senhor, nós te agradecemos
por tudo que tem acontecido nesta noite, neste lugar de oração, nesta congregação, onde estamos reunidos para te louvar, glorificar o teu santo nome. Pai, e o Senhor nos concede essa graça de intercedermos por aqueles que estão enfermos, por qualquer tipo de doença, mas especificamos, como vivemos num momento tão difícil e tão delicado, diante de uma pandemia, nós colocamos diante do teu trono de graça aqueles que estão nos leitos dos hospitais, muitos que nós conhecemos e outros que nós ouvimos falar, estão inclusive entubados. Senhor, nós rogamos por tua misericórdia sobre estas vidas, pelo teu amor, tua graça. Pai bendito e amado, assim como tu concedeste ainda ao Alain o momento de confessar publicamente a sua fé em Cristo, nós rogamos por tantos que estão ali, Senhor. Coloca homens e mulheres de Deus nesses locais para compartilhar a sua fé, testemunharem sobre Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez nós rogamos pela família do Alain, que o Senhor abençoe a Cleane, os seus filhos, seus parentes, seus entes queridos. Muito obrigado, Pai, porque a Ti nós elevamos as nossas orações e cremos que o Senhor as ouve e que responde segundo a Tua bendita e soberana vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Ok, nós estamos encerrando. Usem álcool. Nós temos